Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim aqui explicar para vocês o que é a diferença entre primo e composto, né? Vocês viram semana passada um vídeo, né, da outra professora explicando, mas eu resolvi vir aqui explicar na linguagem de vocês, que quem sabe aquele aluno que ficou com alguma dúvida vai conseguir entender melhor. Então, gente, olha só. Aqui eu coloquei assim, ó, números primos e composto. Qual a diferença? Qual a diferença entre o primos e o compostos? Então, gente, assim, ó, os números primos, ele só vai poder ser dividido pelo número 1 e por ele mesmo. Só vai ter dois divisores, ou seja, que é o número 1 e ele mesmo. Ele não vai ter mais que dois divisores, certo? E o composto, ele vai ter mais de dois divisores e ele tem que ser maior que 1. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, tá? Para vocês verem. Então, assim, vocês têm que saber sempre que os números primos, ele vai ter somente dois divisores, que é o número 1 e ele mesmo, certo? E o composto, ele vai ter mais de dois divisores e geralmente ele é maior que 1, ele tem que ser maior que 1, certo? Os números primos, a maioria das vezes eles são os números ímpar, né? Então vocês vão ver algumas atividades que vão ter os números primos ímpar, certo? Então eu vou fazer aqui com vocês essa atividade, tá? Os números primos. O 3, a gente consegue dividir ele somente pelo número 1 e pelo número 3, por ele mesmo, certo? Eu não consigo dividir por mais números. Então, ele vai ser dividido pelo número 1 e pelo 3, né? Ele vai ter dois divisores, o 1 e o 3, ele mesmo, certo? O número 11 também, eu só consigo dividir ele pelo número 1 e por ele mesmo. Então, ó, o número 1 e o número 11, certo? O número 5 também, eu só vou conseguir dividir ele pelo número 1 e o número 5. Se eu pegasse e botasse aqui um número 7, por exemplo, eu também só conseguiria dividir ele por 1 e por ele mesmo, pelo 7. Então, aqui está a diferença dos números primos. Ele é divisível só por 1 e por ele mesmo, certo? E eles geralmente são somente dois divisores, tá? Já no composto, ele é dividido por 1, por ele mesmo e por mais divisores, certo? E para ser um número composto, ele tem que ser acima de 1, né? Então, o número 8, ele consegue ser dividido pelo 1, ele consegue ser dividido pelo 2, ele consegue ser dividido pelo número 4, ele consegue ser dividido pelo 8. Então, vocês podem ver, o número 8 ele é maior do que 1 e ele tem um 2, 3. Ele tem mais três números ali, dividindo ele além do número 1, certo? O 4 também. Eu posso dividir ele pelo número 1, eu posso dividir ele pelo número 2, eu posso dividir ele pelo número 4. O 4, ele é maior que 1 e eu tenho mais de dois divisores nele ali. O número 14, eu também consigo dividir ele pelo número 1, eu consigo dividir ele pelo número 2, eu consigo dividir ele pelo número 7 e eu consigo dividir ele pelo 14, por ele mesmo. Então, gente, vocês podem ver a diferença dos números primos, que eu consigo dividir ele por 1 e por ele mesmo, e os compostos eu consigo dividir ele por mais de dois divisores, certo? Então, vocês têm que saber, os números primos é por 1 e ele mesmo, e o composto é dividido por mais de dois divisores, e ele tem que ser maior que 1, certo, gente? Espero ter ajudado vocês aí. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês, tá bom? Lembre-se, então, os divisores do primos e composto, tá bom? Beijos!